Bibliologia. E nós vamos entender aqui alguns conceitos sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus. E daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos ali a tridimensionalidade das disciplinas. Eu gosto muito de rabiscar, irmão. Estou aqui com meu coração partido, né? Eu queria estar rabiscando, fazendo aqueles garranchos que eu faço com os irmãos lá, já conhecem, né? O Nilo e a Silvana. Mas faz com que nós venhamos a desenvolver. Eu oriento os irmãos a trazerem caderno. Compre um caderno, pode ser de uma matéria, compre, tragam para você anotar, porque tem muitas coisas que eu vou passar para vocês que não estão no livro. Então esse é o meu objetivo aqui, por isso que você precisa ler o livro, estudar, porque o meu objetivo é trazer coisas que não estão aqui. E vai chegar Cantares, podem ficar tranquilos, né? Diz que Cantares que repercutiu aí na igreja, né? Depois do encontro de casais, vai chegar, calma lá, irmãos. Então fique conosco aqui, não desanime, eu sei que vai levantar barreiras, porque quando a gente se empenha em fazer algo para o Senhor, você que está fazendo para o Senhor, você não está fazendo para o Nilo, para o pastor, para o Elton, para o André, você está fazendo para se aperfeiçoar diante do Senhor. É um investimento que vai dar fruto lá na frente, você nem imagina. Eu jamais queria ser professor, nunca, irmão, nunca quis ser um professor. Jamais, é algo que não estava no meu coração. Eu queria aprender um pouquinho para eu pregar, para eu ser missionário, era esse o meu desejo, mas com o decorrer do tempo, Deus mudou, né? Deus me levou para outra direção, e pode ter certeza que hoje eu estou aqui, amanhã é você que estará aqui. O trabalho de Deus para a tua vida será grande, e o segredo é se aperfeiçoar. Vários alunos que passaram por nós, hoje são obreiros, irmão, e alguns a gente tem amizade, eles testificam de quão importante foi o curso na vida deles. Por quê? Isso aqui realmente tem o poder, é o único curso que tem o poder de mudar a tua vida, né? De transformar a tua vida por completo, né? Outros aí fora, somente a tua razão que envolve, né? Agora, o curso teológico envolve o homem por completo, por inteiro, certo? Então nós vamos entender, eu vou ler alguns pontos aqui, só para nós conhecer a Bíblia. Na primeira página, lá no meu livro é 9, não sei se é a mesma edição dos irmãos. Mas por que estudar a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela revela, ela nos mostra aqui, alguns aspectos da pessoa de Deus. Não tem como nós conhecer Deus na sua plenitude, não tem como nós entendermos Deus na sua plenitude, porque Deus é infinitamente maior, a nossa mente é finita, pequena. Então a Bíblia traz alguns aspectos da natureza, da pessoa de Deus. Também nós conhecemos o homem na visão bíblica e a origem de tudo, né? A origem da criação, do universo. Irmãos, nós entramos em detalhes aqui que muitos teólogos jamais sonham conhecer, você pode ter certeza, e provamos na Bíblia ali, e tem diversos teólogos aí, porque hoje nós temos um grande problema. Hoje, se você mostrar na Bíblia, para muitos que estão estudando teologia, eles falam assim, me orienta um livro que fale sobre isso, me oriente um livro. Hoje nós vivemos numa geração que eles creem mais em livros escritos por comentaristas, por pastores. Não estou falando que isso não é bom, isso aí é fundamental, mas eles acreditam mais em homens do que na própria palavra. Às vezes a gente lê, mostra na palavra e diz, mas tem algum livro que fale mais sobre isso? Mas está aqui, a Bíblia já está falando, não é suficiente? Então nós temos que fortalecer primeiro a nossa teologia bíblica, para depois nós começar a caminhar aí algumas linhas teológicas. Agora tem gente querendo discutir arminianismo, calvinismo, pelagianismo, sem antes ter uma estrutura básica no que realmente Paulo falou, no que realmente Cristo falou. Quem que é mais importante? Alguém que viveu lá em 300, 400, 1500, 1600 depois de Cristo, ou o próprio Cristo e os próprios apóstolos que receberam direto de Cristo? Qual fonte será mais confiável? Nós já vamos ver toda a importância de cada ponto, cada período, mas nós temos que colocar cada um no seu devido lugar, né? Não exaltar um mais que o outro, que o único que é infalível, inerrante, é a palavra de Deus.
E tem teólogos aí, irmãos, tidos como mestre, né, por causa das lives, né, por causa das mídias sociais. É só você saber investir que você estoura no Brasil inteiro, você não precisa nem ter conhecimento. Eu acompanho um monte de gente no Facebook que mal tem estrutura para dar aula num curso básico e criou um instituto teológico. Que hoje a moda é essa, criar um instituto teológico e fazer lives para transmitir, e quem vai que na sorte alguém compartilha e fica famoso. Então, hoje nós temos que tomar cuidado com isso. Pessoas dizendo que a Bíblia tem erros. A Bíblia não contém erros, a palavra de Deus não contém erros. Agora, traduções é outra coisa, que nós vamos aprender neste livro. Nós vamos entender o que é o original, o que é uma tradução. E alguns equívocos, né, de traduções, certo? Nós vamos descobrir também o alcance do pecado, né, uma das doutrinas primordiais, né, a gente não gosta de falar de pecado, mas é uma das doutrinas primordiais, né, que vai desencadear outras doutrinas também, que eu já vou mostrar para os irmãos. Nós vamos também entender aqui, que o homem, os pecadores estavam condenados, né, a receber a ira de Deus, mas o amor de Deus foi manifestado através de Cristo Jesus, né, trazendo salvação. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Pode glorificar, não tem problema não. Nós temos que adorar a Deus, porque realmente esta obra nós não merecemos. E quando o camarada às vezes começa a galgar algumas coisas, né, começa a ter uma certa posição, ele acha que ele merece alguma coisa, não. E a gente começa a olhar e fala, meu Deus, quão falho que nós somos, nós não merecemos tão grande amor. Não tem nada que nós façamos, irmão, para poder pagar esta grandiosidade. E também nós vamos ter revelações extraordinárias, né, de como Deus age. Irmãos, a Bíblia é um livro por excelência, é um livro extraordinário, é um livro que não tem comparação com nenhum outro. Semana que vem eu vou trazer, eu acabei esquecendo hoje, de um dos livros mais completos que existe para você conhecer tudo sobre a bibliologia. Boa base de toda a bibliologia no sentido histórico, né? Com imagens, com pergaminhos ali no desenho. Então a Bíblia é a sua história, é o nome do livro. Só não lembro os autores, né? A sociedade, eu acho que é a Sociedade Bíblica do Brasil. Então é um livro extraordinário, que você vê todo o caminhar da Bíblia, como que foi as traduções. Então é bem interessante, eu vou trazer para os irmãos darem uma olhada. E o autor coloca aqui que a Bíblia tem as suas dicotomias, né? Dicotomias, na verdade, é as dualidades, ele quer dizer, né? Ali está explicando embaixo o que é dicotomia e que sentido que ele usa, né? Essa palavra dicotomia, que nós vamos estudar em antropologia, nós vamos ver melhor isso daí, onde é mais usado. Mas ele está dizendo aqui, essas dualidades que ele quer dizer, essas dicotomias, em relação que a Bíblia, ela é simples na sua mensagem, mas ao mesmo tempo ela é uma complexidade tão extraordinária, ela é tão complexa que faz necessário a gente ter um curso para explicá-la, faz necessário a gente ter livros para estudá-la, porque você pode estudar a Bíblia só com a Bíblia? Pode, com certeza, mas tem muitas coisas que você vai necessitar de alguém que estudou às vezes 30, 40 anos sobre a geografia daquela terra, sobre a cultura daquele povo, sobre o contexto histórico. Você vai precisar, você não vai ter essas respostas na Bíblia, você não vai ter o contexto histórico na Bíblia, você vai ter a revelação de Deus para aquele povo, para aquele momento, mas o contexto que a gente chama de pano de fundo histórico, que é muito importante. Porque, por exemplo, depois eu explico, mas eu já vou lançar aí a semente para os irmãos começarem a pensar por que a Bíblia fala que um espírito maligno vinha da parte de Deus para atormentar Saul. Será que em Deus há algo de mal? Para sair um espírito da parte de Deus para atormentá-lo? Então nós vamos entender essas questões que muitas vezes nós não conseguimos compreender lendo apenas. Ela é acessível, graças a Deus no Brasil ela é muito acessível, né? É um dos livros mais vendidos, não só no Brasil, mas no mundo, porém é também um livro
com uma infinidade, infinitamente profunda, né? Ao mesmo tempo que é acessível, é profundo. E essa acessibilidade às vezes atrapalha, porque essa acessibilidade fala de nós entendermos com a nossa cultura, mas nós não podemos entender a Bíblia com a nossa cultura. Por quê? A cultura do povo bíblico é diferente da nossa. Consola e repreende, foi destinada para a salvação, é um livro antiguíssimo, mas ao mesmo tempo atualíssimo, né? É amado e odiado, sabemos aí das histórias, né? Da história de perseguição em relação à Bíblia, é o mais querido, também perseguido, é o mais perseguido, e é um meio para a libertação, né? E você pode continuar essa lista como desejar, porque realmente nós temos aí amor e ódio pela Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, tá certo? Ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é. Isso é uma base que nós vamos aprender. Daí lá no final da página 10 diz que no estudo da bibliologia nós vamos aprender sobre a sua formação, sobre as traduções, sobre a origem, sobre como ela foi escrita. Tudo isso no decorrer do curso, no decorrer das 4 aulas, nós aprenderemos, tá certo, irmãos? Tranquilo até aqui? De boa? Então tá bom. Como este livro é o primeiro deste ciclo do básico, então o comentarista aqui, ele dá toda uma base. Ele dá toda uma base para mostrar o que é teologia, e nós vamos começar aqui, né, para orientar, talvez alguns não conheçam. Ele coloca muitas referências, que como ele é um pesquisador, o Simplício, então é comum, né, colocar, referenciar bastante. Esse é um trabalho de pesquisa dele que foi formatado para ser um livro para o curso. E ele coloca muitas referências de homens que falaram o que é teologia, então você vai ver muito, né? Ali em itálico. Então nós não vamos nos ater para falar cada referência para ganharmos tempo, mas você vai ter o conteúdo. Você recebeu, acho que todos receberam hoje o livro, né? Então talvez vocês estejam perdidos, mas para a semana que vem leiam as 2 lições, né? A 1 e a 2, tá certo? Depois você lê, cada semana você lê uma lição. Irmãos, o que é teologia, né? Então nós vamos aprender aqui, teologia é o estudo de Deus. Então isso no hebraico, no grego, né? Theos, Deus, logia, estudo, doutrina, tratado. Então isso é o estudo de Deus. Tem como nós estudar Deus pessoalmente? É possível? Nós estudar Deus pessoalmente? Fazer uma pesquisa de campo lá no céu? Só se você for um Paulo, né? Se for um Paulo, você é um privilegiado, né? Aí quando eu chegar o tempo eu explico sobre o Paulo, né? Para os irmãos. Então nós não temos. Então como que nós aprendemos sobre Deus? Só através de algumas revelações. E a revelação mais específica que nós temos é a Bíblia Sagrada. É uma revelação especial, específica, que mostra como Deus age, como Deus opera, como Deus é, mostra toda as exigências de Deus, como devemos nos aproximar dele. Então a Bíblia é um livro que revela Deus de uma forma extraordinária. Então nós estudamos Deus através da revelação que Ele nos deixou. Dá para nós estudar Deus através do universo, através do cosmos, como muitos filósofos fizeram, né? Através da revelação geral, é possível. Se você tiver uma mente, né? E se você vivesse em um período, né? Em um período abençoado, vamos dizer assim, pela intelectualidade, né? Que era o período helenista, era um período do povo que analisava, pensava, criaram teorias extraordinárias, mesmo sem ferramentas, chegaram à concepção de Deus, mesmo sem ter uma doutrina específica explicando Deus. Então, é possível, mas o caminho é mais longo, né? O caminho é mais difícil. Aí tem cientista, né, que escreveu, demorou 50 anos da vida dele para descobrir que as estrelas não têm corpos, são gases, né? Mas a Bíblia já revela, já mostra alguns aspectos, né? Vai dizer que a Terra é um globo, né? Agora estão restaurando aí a teoria da Terra plana, né? Então é uma bobeira, né? Dá uma nova roupagem a algo que já foi quebrado.
Então já foi um conceito que já caiu faz muito tempo. Então nós temos como chegar ao conhecimento de Deus através da revelação geral, mas através das Escrituras, ela é mais fácil, né? Porque ela fala como Deus agiu em todo o período histórico. Então é importante a palavra de Deus nesse estudo teológico. Por isso tragam Bíblia. Já oriento, né, a ter 2 ou 3 versões de Bíblia, porque se você usa a Almeida corrigida, é uma tradução bem complexa, assim, principalmente para novos convertidos. É uma linguagem bem complicada, principalmente se você for ler Romanos. É difícil demais. Então você tem que ter. Eu vou orientar algumas traduções que ajudam nesse processo de aprendizado da palavra de Deus. Então, teologia, basicamente, o estudo de Deus, né? A sua pessoa, a sua natureza. Então tem o sentido amplo da teologia, que nós vamos ver aqui as diversas áreas da teologia, e tem o sentido restrito, que eu vou mostrar também, que é a pessoa, o caráter, o ser de Deus, tá certo? O fundamento teológico, ele coloca ali no fundamento teológico que no decorrer do tempo, lá na página 12, no decorrer do tempo, muitos teólogos, eles se firmaram em 3 pontos, em 3 aspectos, ou no dogma, que é principalmente a Igreja Católica é muito forte nisso, né, nas questões dogmáticas, ou na razão, ou na experiência. Então todas elas são importantes, mas ao longo do tempo foram dado ênfase. Toda essa parte do fundamento teológico vai estar escrito basicamente isso, sobre esses 3 pontos que eu falei. Então, quando a gente dá ênfase ao dogma, o que é o dogma? O dogma é diferente das doutrinas. Doutrina, o que é uma doutrina? É um ensinamento. Vem da palavra didaquê, lá do grego, né, que vem a palavra para nós didática, né? Didática é ensinar, doutrina é ensino. Quando a gente fala assim, nós erroneamente dizíamos antigamente, né? Aquela igreja, Assembleia de Deus, é uma igreja de doutrina, né? É uma igreja que tem doutrina. Deus é amor, é uma igreja que tem doutrina. Como se quadrangular não existisse doutrina, né? Porque a doutrina para nós estava associada a usos e costumes. Mas não, doutrina bíblica são as verdades que a Bíblia fala. As verdades que a Bíblia fala sobre o homem, sobre o próprio Deus, sobre Cristo. E daí o que eles pegaram? O que no decorrer dos anos aconteceu? Pegaram esses tópicos e sistematizaram, surgindo assim a teologia sistemática, que é a sistematização das doutrinas bíblicas. Então, todas as doutrinas que ensino aqui, se é na Igreja Reconciliação, na Comunidade de Reconciliação, se ela pertence ao Evangelho de Cristo, essas mesmas doutrinas têm que ser pregadas na Assembleia, na Deus é Amor, na Batista, Presbiteriana, porque são doutrinas bíblicas. O nosso olhar para elas pode ser diferente, né? O olhar de um presbiteriano, de um batista, de um assembleiano vai diferir bastante sobre essas doutrinas, mas é em poucos aspectos, né? Ou deveria ser, né? Por isso que a gente tem que centrar na doutrina e não no dogma que é criado. Então, com o tempo se criou dogmas, inclusive em igrejas evangélicas, né? E esses dogmas foi elevado acima das doutrinas. Aí nós temos um período aí que televisão era tido, não ter televisão era tido como doutrina, né? Você não poderia ter, porque a Bíblia fala para não ter televisão. Agora, provar, como naquele tempo nós não tínhamos muita cultura bíblica, vamos dizer assim, nós acreditávamos, né, que de fato era assim. Mas com o passar do tempo, descobriu que não é assim. E um determinado pastor foi visitar uma igreja, e essa igreja, o pastor era taxativo nesse ponto. Daí ele foi questionar, né? O pastor bem instruído da Assembleia, escreve para a Escola Bíblica Dominical, uma pessoa bem instruída. Falou, mas pastor, por que o povo não assiste, não tem televisão, por que vocês pregam isso ainda? Pastor, é que uma irmã teve a revelação e ela viu o diabo assistindo televisão. Ela viu o diabo assistindo televisão. Então daí ninguém tinha. Então observa, isso já é outro ponto que é negativo, né?
que nós já vamos comentar. Outras igrejas colocam a razão acima das próprias escrituras, né? Colocam a razão. Igrejas tradicionais, principalmente, eles têm, às vezes, isto neles, que eles colocam a lógica, a história acima da Bíblia. Então é um problema, né? A teologia contemporânea ele dá mais ênfase à razão humana do que a Bíblia. A Bíblia ela vai ser secundária na teologia contemporânea. Ela vai ser usada como base apenas, não como fonte. Quando alguém quer estruturar um pensamento que a Bíblia também falou, eles usam o texto, senão não precisa. Então a teologia contemporânea, de 1800 e pouco, lá naquele, era porque é um período de filosofias, né? Por exemplo, Karl Barth, né, que é um excelente teólogo, é um teólogo contemporâneo, né, que ele vai ser mais filósofo, ele vai mais filosofar do que querer explicar doutrinas bíblicas. Aquele que escreveu um livrinho assim sobre Romanos, né? Aos Romanos, né? Karl Barth. Então é interessante, são leituras. Eu gosto dessa área filosófica também, mas nada como as doutrinas bíblicas. Nada suplanta isso. E por outro lado nós temos as experiências espirituais. Essa talvez seja a pior de todas, né? Porque entra no pentecostalismo, naquilo que nós somos. E por que eu digo pior? Porque daí a gente estrutura e quer ter revelação com base na nossa experiência, mas isso tornaria a palavra relativa, porque a minha espiritualidade difere da tua. Você pode ser 1000 vezes mais espiritual que eu, então a tua interpretação da Bíblia será totalmente diferente da minha. Então não podemos estruturar a palavra dentro das experiências. Isso é uma acusação dos tradicionais para nós, mas não é assim que funciona. A teologia pentecostal é a que nós ensinamos aqui. A teologia pentecostal, ela tem muitas bases bíblicas. Nós não estruturamos a nossa teologia em experiência de alguém, porque alguém teve essa experiência. Não, estruturamos na própria palavra de Deus. Então isso é um problema, por quê? Porque nós acostumamos ao quê? Ao povo aplicar primeiro a palavra, para depois, e talvez nunca, né? Às vezes, dependendo da pessoa, nunca ver o que aquela palavra significava realmente. E daí eu gosto de analisar um texto aqui com os irmãos, que é o Provérbios. Os irmãos que já fizeram o básico aqui com nós, ó. Fale nada, já estão para lá já, né? O irmão não fala nada, irmão. Não fale nada, você anotou na tua Bíblia lá que eu lembro. Provérbios 8, 17. Alguém lê para nós? Por gentileza. Esse texto eu gosto muito desse texto. 8,17 de Provérbios. Inclusive nós vamos analisá-lo ele mais para frente em outra aula bem profundamente. Tem uma revelações extraordinárias nesse capítulo. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Tem alguém que diz um pouco diferente? E os que me buscam, os que de madrugada me buscam? Eu amo aquele que me ama, a quem me procura acha. Me procura acha. A minha tradução é: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontram. Me encontram. Então essa é a tua, está diferente? Eu amo os que me amam e os que diligentemente me buscam me acharão. O que vocês já ouviram sobre esse versículo? Vamos pegar a versão dele lá. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão ou me encontram. O que você já ouviu falar sobre esse versículo? Alguém já ouviu alguma coisa? O que falaram para você? Pode falar, irmão. Não importa, pode até ser heresia. Eu tive um comentário no pastor engraçado, que ele falou que pela madrugada a fila é mais curta. Não, essa é então, é isso que eu queria. É isso que eu queria ouvir, né? O que pegaram esse versículo e leram para nós e disseram assim, né? Você tem que orar de madrugada, porque de madrugada Deus ama quem busca Ele de madrugada, né? E estruturaram uma doutrina, na verdade é um dogma, né? E fizeram um dogma. Você tem que orar de madrugada, porque de madrugada daí coloca, né? A fila é menor, né? Você vai sendo mais ouvido.
Aí depois de um tempo, essas iluminações só vêm quando eu estou sentado aí ouvindo, por isso que eu gosto de sentar e ouvir, que as maiores iluminações de textos bíblicos Deus me deu quando eu estava sentado ouvindo alguém, às vezes um pregador, às vezes um ensinador, aí veio a iluminação, né? Porque a revelação já está feita, né? Está revelada, nós precisamos de iluminação, clareza dos textos. Aí eu fiquei pensando, né? De madrugada, aí eu já comecei a analisar num sentido uma escala global, né? Peraí, de madrugada é para mim, mas em outros países não é de madrugada, né? Então, não tem uma hora específica, não existe uma hora específica que Deus vai ouvir. Aí eu já analisei outra coisa, a questão do vigilante, porque diz de madrugada por causa do esforço, né? É um esforço, sacrifício. Para o vigilante não é esforço, sacrifício, ele está a noite inteira acordado, está acostumado. Sacrifício seria ele chegar às 6 horas da manhã, 7 horas, dobrar o joelho, aí seria sacrifício, ou depois do almoço, né? Aí não seria madrugada. Então a Bíblia não pode ter esses dualismos aí. Se tiver esses relativismos, aí já traz problema na interpretação. Aí, para entender esse versículo, esse capítulo, esse versículo, na verdade, o que eu preciso entender? Eu preciso entender em que livro que ele está, e qual que é a linguagem que é usada neste livro. É um livro poético, então livros poéticos ou textos poéticos, eles usarão muitos recursos de linguagens, figuras de linguagens, e aqui no caso, ele está usando um recurso de linguagem chamado personificação. Leia o versículo 12 agora, por gentileza. Eu vou ler aqui para os irmãos, permita-me. Olha o que ele está falando. A sabedoria, habito com a prudência. A sabedoria é uma pessoa? Não, né? Então ele está colocando a sabedoria como uma pessoa, está personificando, dando sentimentos, né, de pessoa para a sabedoria. E ela está dizendo, agora imagine a sabedoria dizendo assim, ó, eu habito com a prudência e descubro o conhecimento da reflexão. Daí ele continua, o temor, até chegar no 17, daí tinha traduções que eram mais claras para isso. Por que surgiu essa interpretação daí de madrugada, orar, Deus ama? Porque eles pegam 8,17 de provérbio, eu amo os que de madrugada me buscam, me acharão. Daí pegam lá Isaías, aquele que me buscar, me achará. Daí querem fazer a conexão de contextos totalmente diferentes. Aí surge aí o dogma. E às vezes a exegese, o que é exegese? É eu acrescentar algo ao texto, é eu distorcer o texto para ele falar aquilo que ele não fala. Exegese, com S, né? Exegese, diferente da exegese com X. Depois vocês vão ver esses termos, que é extrair do original. Então é bem diferente. Então é o que fizeram muito com esse texto aqui. Mas ele está dizendo a sabedoria. E quem que a sabedoria abraça? Aqueles que diligentemente, aqueles que não olham para o relógio, mas que vão de madrugada cedo, não veem momento. Você pega aqueles que passam em primeiro nos vestibulares, quantas horas de estudo? Excluiu o Facebook, o WhatsApp, não foi em shopping, não foi em cinema com os amigos, só pegava livros. A sabedoria pega essas pessoas e abraça. E que a sabedoria divina, aquela que vem do céu, possa nos abraçar, irmão. A sabedoria, depois nós vamos aprender que a sabedoria é Cristo. Então aqui nós temos que buscar a sabedoria, revelação, interpretação. E como que eu faço isso? É sentando aqui, é difícil. Eu sei que muitos saíram do serviço, estão cansados, estão com frio aí. Não é fácil, né, ficar nesses bancos, sendo que a gente podia estar na Netflix, né? Debaixo do cobertor, com chocolate quente, maravilhoso. Mas isso, irmãos, é o que a sabedoria gosta. A sabedoria gosta de pessoas que não olham para as dificuldades. Ela pega essas pessoas e abraça. Ela pega essas pessoas e habita, ela ama essas pessoas. A minha diz assim, eu amo os que me amam e quem me busca de madrugada me acharão. Então aqui é a sabedoria. Então busque essa sabedoria cada vez mais. Aqui você vai conseguir adquirir conhecimento. Agora a sabedoria a gente recebe. É diferente, né? Sabedoria a gente recebe. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberdade.
realmente. Tem muita gente sábio que tem pouco conhecimento, que às vezes nem foi alfabetizado, mas ele tem uma sabedoria extraordinária. Eu conheci pessoas assim. Tem gente que tem diploma de doutorado, mas é um nada, né? É uma pessoa ignorante, uma pessoa até idiotizada, né? Por uma cultura. Às vezes tem diplomas, conhecimento, mas não tem sabedoria para aplicar aqueles conhecimentos. Tá certo? Vamos lá mais um pouquinho, daqui a pouco vocês são tão abençoados aqui que vocês têm até lanche, vocês têm até a hora do recreio. A teologia e a religião, irmãos. O que é a religião? Religião vem do latim lá, religare, ligar novamente. E eu faço a pergunta: como surgiu a religião? Essa é a pergunta, né? De $1 milhão. Como surgiu a religião? Irmãos, a religião, ela surge do medo do homem. A religião, ela surge do medo do homem. Então o homem tem medo de não haver chuvas. Então ele cria uma divindade, né? Ele cria. Ele tem medo do raio, então ele começa a adorar, para que não tenha raios e tenha chuva, né? Porque ele vivia primitivamente da agricultura. Ele vê a influência do sol, a necessidade do sol para ele trabalhar, então ele vai adorar ao sol. Ele percebe a influência da lua, né, sobre a natureza, e ele vai adorar ao Deus Lua, que dependente da região que ele está, vai ter um nome de uma divindade. Então ele tem medo daqueles animais mais fortes. Isso é peculiar no Egito, né, que todas as divindades estavam ligadas a animais, né? Ele vai ver características daqueles animais que é extraordinária para o conhecimento dele, e ele vai adorar aquele animal. E nós temos na Bíblia para comprovar isso. Isso é na história secular. Isso que eu estou passando para os irmãos é a história. Isso a gente aprende lá em filosofia da religião, por exemplo. Mas a Bíblia tem algo parecido para nos afirmar? Porque, irmãos, se não tiver na Bíblia, não. A Bíblia tem que ter. Não como que eu tenho, eu não posso afirmar para os irmãos se eu não tiver uma base bíblica. Eu estarei inventando, né? A Bíblia tem. Depois do dilúvio, o que acontece depois do dilúvio? Depois do dilúvio, o homem não fica com medo e não cumpre a vontade de Deus, que era espalhar por toda a terra. Aparece um que diz: não vamos fazer isso não. Nós vamos se juntar, nós vamos nos unir, vamos fazer um nome para nós, vamos fazer uma cidade, vamos edificar uma cidade, uma torre, uma pirâmide, né? Ou um zigurate, se você preferir, dependendo da linguagem. Na nossa Bíblia está torre, mas pode ser pirâmide, pode ser zigurate, né? Vamos erguer para que chegue até o céu. E eles estavam errados? Eles conseguiriam fazer isso? Conseguiriam, porque 3 quilômetros para cima já é considerado céu, já tem uma pressão diferente. Então eles tinham a capacidade, a condição, eles tinham material para criar uma torre que chegasse a 3 quilômetros de altura, 3.000 metros. Deve ser alto, né? É como se fosse um pouquinho mais, né? Como se fosse daqui até o estadual, né? Um pouquinho mais, daqui até o estadual dá 2,5 km. Será se é distante? Então, eles iriam criar, eles tinham toda a ferramenta. E como eles tinham, e a própria Bíblia revela que o próprio Deus desceu do céu para ver, né? Deixa lá ver a cidade que eles estão fazendo. Porque eles estavam se rebelando contra a vontade de Deus, contra a ordem de Deus. Mas qual que era o intuito deles? Eu vou te mostrar outra face. Qual que era o intuito deles? Chegar até os céus, ou seja, ter conexão novamente com a divindade, com Deus. Mas da maneira deles, não da maneira que Deus estabeleceu, que era derramamento de sangue, né? Deus tinha estabelecido que era derramamento de sangue. Eles queriam chegar da maneira que eles achavam que tinha que chegar. E hoje muitas pessoas ainda têm esse pensamento, essa síndrome, né, de Babel, de se aproximar de Deus como eles acham que tem, e não pelo sangue de Jesus.
e não através do sangue de Cristo. Então, a religião vai surgir desse medo do homem, de certos fenômenos, e ele vai adorar, ele vai reverenciar. E a teologia nisso? A teologia é o conhecimento de Deus, verdadeiro, genuíno, tá certo? É aquilo que Deus revelou sobre si. Então, na realidade, nós temos que unir, mas o homem pode ser um teólogo sem ser religioso, o homem pode ser religioso sem ser teólogo, até porque o homem é um ser religioso. Hoje, é ignorância falar que não existe Deus, né? É ignorância, é falar que o homem que tem fé, que lá pelo ano 1800, 1900, eles falavam que quem tinha fé era porque era fraco intelectualmente. Era fraco. Hoje é uma das maiores ignorâncias, porque a ciência tem provado tudo o que a Bíblia tem escrito. Que a Bíblia já falou há milhares de anos, a ciência tem comprovado, tem conseguido achar a resposta. Quando eles vão ver, está lá na Bíblia. Então esse espírito ateísmo aí, que envolve até hoje muito, surgiu lá em 1800. É algo muito recente, lá com o iluminismo. Antes não existia isso, tá certo? Outro ponto ali, irmãos, a importância da teologia. Jesus nos manda, né, e compartilharam um vídeo bem interessante sobre esse texto. Vamos ler lá, João 5,39. Tem até que vou até atualizar este livro aqui. Quando eu for para revisão, vou falar para o Elton atualizar, porque tá ali, ó. Jesus nos manda examinar as Escrituras. Mais um vídeo que os irmãos compartilharam aí no grupo, do Teologia, né, básico, do ano passado, ele nos comprovou que aqui não é, nós ouvimos, né? Olha aí a importância de estar num curso. Nós ouvimos muitas pessoas, e às vezes até dissemos, porque ouvimos, Jesus nos mandou examinar as Escrituras. Você já ouviu isso? Pregadores, às vezes falam, Jesus nos manda examinar as Escrituras, porque nela nós teremos a vida eterna, e elas testificam dele. Então o que fazem com esse versículo? Aplicam sem antes buscar o que ele realmente significa. Jesus está falando aqui com os fariseus, pessoas que se esmeravam, né? Estudavam a palavra, um povo judeu, que eles buscavam o entendimento da palavra. Daí ele diz assim, na minha tradução está assim, esquadrinhai as Escrituras. Mas um dos irmãos, que é a mais precisa também, examinais as Escrituras. Jesus não disse examinai, olha só como essa faz diferença, né? Jesus não disse examinai a Escritura. Ele diz assim, examinais as Escrituras, porque vós cuidais que por elas, daí na minha segunda parte está melhor, porque vós cuidais que por ela tereis a vida eterna. Porque os judeus, eles tinham a concepção de vida eterna, eles tinham isso, os fariseus, eles tinham isso, eles pregavam, assim como nós pregamos. Mas e como que eles obteriam a vida eterna? Através Cristo não estava revelado ainda, né? Cristo está se revelando agora. Então, através do que? De meditar na palavra, estudar. Até hoje os judeus ortodoxos, eles são assim. Eles estudam, eles meditam, eles oram. Por quê? Eles creem que eles terão a vida eterna realizando isso, né? Mas ainda mesmo assim eles nem sabem o que vai acontecer na vida após morte, porque eles não têm algo definido. Eles não têm. E Jesus está falando para esse grupo de fariseus, dizendo, vocês examinam a Escritura, mas não é assim, vocês examinam a Escritura porque vocês esperam que vão ter a vida eterna. Daí ele acrescenta, elas testificam de mim, são elas que testificam de mim. Então você observa que um S, às vezes, numa leitura pode diferir totalmente o pensamento. Vocês examinam a Escritura. Ele não mandou, ele não disse, examinem. Mas é claro que nós sabemos que é importante, né? Examinar. Porque o que é examinar? Examinar, observar, é algo mais minucioso, mais pormenor. Não é algo raso. Então a Bíblia não foi feita para você pegar de Gênesis, Apocalipse e dizer, ufa, já li a Bíblia. Não.
Tem gente que leu a Bíblia 3, 4, 10 vezes, mas não conhece nada. Porque a Bíblia não foi feita para ler como um livro comum. A Bíblia foi feita para você fazer perguntas para ela. Tem gente que diz, não posso questionar a Bíblia. Está na Bíblia, está na Bíblia. Minha esposa já ouviu pessoas no ônibus conversar isso. Não, mas está na Bíblia. Às vezes nem está na Bíblia. Alguém falou para ela que está na Bíblia, mas às vezes nem está na Bíblia. Não, a Bíblia está aqui, para que Deus deixou esse livro aqui? Para nós questionar, meu. Se Deus não gostasse de que alguém questionasse ele teria repreendido todos os discípulos quando ele perguntava, repreendia todo mundo. Não me pergunte, não quero saber as perguntas de vocês. Pastor, À vontade. existe assim, hoje não, porque já passou dos 1000, né? 1000 chegar, mas os 1000 não, né? Onde tem isso? Não, está escrito. Está escrito na Bíblia, né? O pastor falou. Então, porque realmente alguém falou algo um dia e às vezes alguém famoso, alguém que eu já vi muito em classes aqui, mas o pastor fulano ele falou isso, irmão. Falei, mas a Bíblia não fala isso, infelizmente. Falei, irmão, nós temos que ver o que a Bíblia falou, não o que o pastor fulano, porque todos nós somos falíveis, podemos falhar numa interpretação, podemos estar equivocados, temos que ter a humildade, né, para reconhecer os equívocos. Então, irmãos, é importante nós realmente examinar as Escrituras, é o que nós vamos fazer neste curso. Mas só para você entender, examinar as Escrituras é porque eles já examinavam para ter a vida eterna. Por isso que o Nicodemo, o jovem rico, chegou para Jesus e disse, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Porque ensinava-se nessa época que para se obter a vida eterna você tem que examinar a Escritura, você tem que cumprir os mandamentos. Então, ele chega a fazer a pergunta para Cristo, para ver a resposta dele. Então, entendendo esse contexto, nós podemos entender melhor a palavra. Nós já vamos encerrar, só deixa eu pegar mais um tópico aqui. A teologia promove facilidade de assimilação, página 15, retenção e transmissão de conhecimento. Então, o que é a teologia? É a organização de tudo aquilo que você já leu na Bíblia, por exemplo, mas às vezes não está bem organizado, às vezes está confuso. O que a teologia vai fazer? A teologia vai organizar esses conteúdos. Nós vamos colocar em ordem. E isso está na Bíblia. A Bíblia fala lá em Lucas que ele quis escrever sobre a vida de Cristo ordenadamente. Paulo fala aos Colossenses que eles deveriam ter um conhecimento ordenado, porque o conhecimento desordenado vira bagunça. Eu já tive amigos que tiveram o mesmo mestre que eu acompanho no Face, eu fico bem ligado, somente quando a pessoa começa a comentar muito, falar, daí eu começo a analisar a fala dela, e depois eu fui dar uma pesquisadinha, a pessoa estava fazendo básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado, tudo de uma vez só, irmão. Aí ele fazia umas perguntas lá no grupo que eu falava, meu Deus, de onde esse camarada tirou isso, que é tão simples? Começam a criar coisas, irmão, que não está na Bíblia. Para querer ter revelações, temos que tomar cuidado também com novas revelações. Temos que tomar cuidado com as lives das revelações profundas, né? Temos que tomar cuidado, irmão. Porque outro tópico aqui, a teologia nos preserva do erro. Eu vou parar aqui. A teologia nos preserva do erro. Por quê? Tempos atrás disseram, não faça teologia, porque teologia mata. Não é assim? Já ouviu isso? E vai estudar teologia, vai esfriar, vai desviar. Eu já cheguei a ouvir até que teologia é do diabo. A pessoa chegou apavorada para mim, perguntando, porque estava fazendo um curso lá em Curitiba, o Ensinai. O pastor, o pregador, estava atormentado, porque os crentes atormentam os outros. Crente para atormentar é uma benção, né? E mata naquele texto, né? Que a letra mata, né? Isso, né? Então eles têm que entender o contexto, né? Que letra que Paulo está falando? É a letra da lei, matava mesmo. Adulterou? Vamos apedrejar. Matava, literalmente. Daí estruturaram uma teologia, né? Uma dogmática em cima desse texto, né? Cada das igrejas era o medo das igrejas tradicionais, né? Que elas não tinham Pentecoste, mas isso aí é um contexto de ignorância que infelizmente vivemos, infelizmente. Lá outros ali, por não conseguirem entender as verdades teológicas, criticam. Outros ali, que eu acho que é o maior caso é isso, irmão, preguiça de estudar. Irmãos,
A preguiça de estudar é algo terrível, somente para o obreiro. E eu vejo na igreja que eu frequento, eu vejo muitos obreiros preguiçosos, obreiros que mal terminaram o curso básico. Por quê? Por preguiça, não é por falta de dinheiro, preguiça de estudar. Então, muita gente diz porque já tem título, tem preguiça, aí é problema, né? Eu tinha uns alunos meio corajosos, né? Que quando alguém falava alguma coisa errada, eles iam peitar, né? Eu nunca ensinava isso, né? Porque você tem que ter humildade. Mas eles questionavam, passavam a questionar, porque quando você sabe que tem gente que gosta, né? Mas vou usar um exemplo. Quando você sabe que Giló é ruim, mano, você começa a questionar, não, tem algo melhor, tem coisa melhor, não quero isso. Então quando você começa a ter aí um conhecimento melhor, você já não come qualquer coisa, né? Não vai comer carne de pescoço se você já provou uma picanha, né, uma alcatra, né? Você vai preferir a alcatra, né? Então, eu vou encerrar aqui que é por causa do lanche, tá? Já falo de comida. E isso então nós temos que aprender, para isso, para evitar esses erros. E desejo também de instigar alguns, né? Alguns entram nesse aqui, ó. Instigar o povo ao erro, daí não quer que a igreja desenvolva no conhecimento porque quer dominar, através do medo, né? Colocar o medo. Se você não fizer isso, o demônio vai te pegar ali na esquina, né? Esse nosso Jesus é muito fraco, né? Jesus é esse que salvou, libertou, lavou com sangue, nos deu o Espírito Santo para deixar um demônio nos pegar ali. A não ser que você seja um Paulo. Voltando. E tenha revelações extraordinárias, né? Ele vai dizer, vou deixar um espinho na carne, porque se você se orgulhar, você vai levar um tapa, Paulo. Literalmente, não é pecado não. Você vai ser esbofeteado. Paulo disse, eu me glorio nas minhas fraquezas, Cristo. Nunca se gloriou em si mesmo, porque ele tinha medo daquele demônio esbofeteador. E ele recebeu revelações extraordinárias. Não é o nosso caso, né? Mas se for o vosso caso, pode ter certeza que Deus vai colocar um espinho na tua carne, hein? Se um dia Deus te levantar, porque Ele pode, é o mesmo Deus, né? O Deus de Paulo é o nosso, pode ter certeza que você vai ter que conviver com o esbofeteador. Amém? Vamos lá? Mais para frente você vai entender esse conceito aí, tá? Meus irmãos, vamos dar continuidade, temos mais alguns minutos aí para fazermos essa introdução, certo? Hoje nós demoramos um pouquinho mais para fazer a apresentação do curso, tudo. A partir das outras semanas a gente já inicia com a aula, tá certo? Só lembrando os irmãos, não é feita a correção dos exercícios aqui, é passado depois do gabarito. Que exercícios eu preciso estudar para a prova? Aqueles que estão numerados, tá certo? Aqueles que diz assim, para reflexão, que são escritos, né? Perguntas para meditação, eles não entram para você estudar. São aqueles que estão lá, esse livro é um dos poucos, né, que estará lá no final, as perguntas. Foi colocado assim para facilitar o estudo depois, certo? Então lá na página 94 inicia, daí diz ali, lição 1 das páginas 9 e 32. Então a resposta você vai encontrar das páginas 9 a 32, tá certo? Então está tudo no final para facilitar a leitura, para facilitar o estudo para a prova. Tem livros que ainda não estarão nesse formato, estarão cada final de lição as perguntas, tá? Daí você tem que sempre marcar para estudar depois, certo? Então, como que você faz os teus estudos? Você lê, você relê, estuda, confere os textos, certo? Que às vezes podem trocarem ali, você nos orienta, então confere os textos bíblicos e depois você faz a revisão através do questionário, né? Depois que você já fez todos os questionários, vão passar o gabarito, aí você faz a revisão ali para estudar. As perguntas caem igualzinho às que estão no livro. Então, qual que é? Eu digo que tem duas vias. A primeira é que a importância para você é o que vai ser comentado aqui em sala, por isso que você tem que perguntar. Então, em classe é o que vai fazer a diferença. Mas lá para o diploma precisa ter uma notinha bonita, né? Porque depois vai ficar lá atrás do diploma a nota que você tirou. Então, aí você estuda aqui naquele sistema decoreba, né? Que fala, decora, memoriza, né? As perguntas para tirar uma nota boa.
mas o conhecimento em classe, da leitura, do conteúdo é que você tem que assimilar, certo? Não adianta você chegar no púlpito lá, ó, tirei 10 nessa matéria, irmãos, então o teu 10 não vai poder falar por você, né? Então você tem que ter conhecimento, tá certo? Quando eu concluí meu bacharel em teologia, eu fiquei 1 ano sem falar que eu era bacharel, não falava nada, escondia o bacharelado, eu não tinha base de responder algumas coisas. Aí depois eu fui a fundo, fui fazer um novo básico novamente, depois que eu já estava na minha segunda especialização, na minha segunda pós-graduação, eu voltei a fazer o básico, porque apareceu um curso lá que o camarada falava coisa que eu não sabia nada. Mas tá errado esse negócio, como que o cara fala algo que eu já estou estudando faz anos e eu não sei nada do que ele está falando. Então eu fui aprender com ele. Na verdade, o que ele falava? Ele falava heresia, eu aprendi heresia, porque para falar tudo que eu não sabia, né? Não, o que ele fazia? Ele fundamentava tudo aquilo que eu aprendi na área teológica, ele fundamentava com a Escritura. Isso me deu mais base para eu pregar, me deu mais base dentro das Escrituras. Então eu sei explicar as doutrinas pela palavra, e não as doutrinas pela teologia histórica, como alguns só conseguem fazer assim, não conseguem mostrar na Bíblia. Isso é um problema, certo? Então, isso é só uma orientação para os irmãos. Olha lá, partindo da página 16 que nós paramos, o conhecimento teológico faz parte do crescimento da maturidade cristã, irmãos. A nossa vida cristã é igual à nossa vida física. Você não tem o estágio de desenvolvimento? Tem toda uma fase, né? Você não nasceu pronto ali, né? Você tem que interagir, você tem que ter novas experiências para poder aprender novas coisas. Então a nossa vida cristã é da mesma forma. Nós entramos na fé, nós somos um bebê, literalmente, vamos dizer assim, porque nós não conhecemos a linguagem. Quando eu aceitei a Cristo e levei uma Bíblia para a igreja, a pessoa falou lá, livro tal, versículo, capítulo tal, versículo tal, eu peguei lá e fiquei naquele versículo. Mas ele está falando lá, não tem tudo isso que ele está falando. Eu não sabia que tinha que ir para outro versículo. Você vê a ignorância, né? Eu não sabia que tinha que continuar. Mas ele está lendo coisa a mais aí. Aí depois a gente aprende até a manusear a Bíblia, porque a gente não sabe nem manusear a Bíblia. Então, nós aprendemos tudo, né? Aprendemos como é a fé cristã, através de comunhão, oração, leitura da palavra, ouvir os pastores, os ensinadores. Então, a teologia, ela vai te dar um pouco de maturidade. Lembrando que a teologia, irmãos, ela é simplesmente uma ferramenta. Uma ferramenta, como um martelo, por exemplo, você pode usar para construir ou para destruir algo, né? Então tem pessoas que entram pelo caminho destrutivo, aquele caminho de polêmica, sabe? Aquele caminho de perguntas que não levam nada a lugar nenhum, que não edificam, que não agregam. Então tem gente que segue por um caminho de polêmicas. Eu não digo de questionar, perguntar, porque você tem que inquirir, mas realmente de trilhar naquela corda bamba que é as polêmicas e querer, e às vezes até afeta alguns irmãos nisso. Usa o conhecimento para destruir a fé dos outros. Então isso é um problema, mas nós podemos usar essa ferramenta para edificar, para construir, para trazer vida para a igreja, para trazer edificação, consolação. Aqueles que diziam que teologia é fria, teologia é isso, então você tem que tirar todos os livros de Paulo, né? Porque Paulo foi o maior teólogo, né? O maior teólogo do cristianismo foi Paulo. E Paulo era instruidíssimo, doutor. Então, chegar a um doutorado naquela época não era como hoje, né? Já não é fácil hoje. Tem todo um estágio para perseguir. Naquela época, para ser um doutor, você estudava pelo menos 15 anos a sua vida. Então, era difícil. Hoje também, né? Os doutores têm que continuar estudando, se aperfeiçoando. Porém, aquele tempo também era bem complicado. E o estudo deles começava aos 5 anos. Eu vou mostrar para os irmãos depois, dentro da cultura judaica, né? A gente mostra para os irmãos. Então, para você desenvolver a tua fé, você precisa ter conhecimento das Escrituras. A Bíblia fala assim, ó, você sabia que Jesus, que Deus, Ele não aumenta a fé de ninguém? Você ora assim? Senhor, me dá mais fé, aumenta a minha fé. Você já orou assim em algum momento? Me dá a fé de Abraão. Coitado de Abraão, vai ficar incrédulo, né? Se ele te der a fé de Abraão.
Então a gente ora assim, não ora? Não ora. Mas Deus não aumenta a nossa fé. Uma triste notícia para você. Porque se Deus aumentasse a nossa fé, todo mundo seria crente, né? Ele já deu a fé natural. Todo mundo tem uma fé natural, né? E depois se transforma numa fé salvífica. E depois você precisa desenvolver. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, é muito difícil esse mandamento para nós. Aumenta a nossa fé. E Jesus disse: nada disso. Ele disse assim: a fé é como? Não é do tamanho também, irmãos. Nunca fale que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não existe isso na Bíblia. Certo? Te enganaram. Não existe que a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Senão Jesus é ambíguo. Porque uma hora ele repreende os discípulos por terem pouca fé. E outra hora manda ter uma fé desse tamanho. Que é uma semente da mostarda, a menor semente de todas da época. Hoje é de morango, né? Ainda é menor. Mas na época era mostarda. Que negócio é esse? Uma hora reclama que eles têm pouca fé, outra hora manda ter pouca fé. Então não. Jesus disse: ó, a fé é como um grão de mostarda. Porque se o agricultor ele tem que olhar para aquela sementinha, ele tem que acreditar que aquela simples sementinha vai virar uma hortaliça, vai virar uma árvore, vai dar muitos frutos. Se ele não acreditar, ele olha a eira, né, a terra, um campo, e diz: isso aqui não vai dar nada, vou jogar no lixo. Aí não dá mesmo. Agora se ele pega aquela sementinha e deposita, né, na terra boa, ela vai dar muitos frutos, muitas sementes. Então Jesus disse assim: a fé é como um grão. Você tem que acrescentar, você tem que aumentar. E como que a gente aumenta? A fé vem pelo outro texto que prova. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a... Então cada vez que você ouve a palavra, e você passa a ter entendimento, você passa, realmente é assim, realmente Deus falou isso. Aí a tua fé, se alguém falar que não é assim, você diz: epa, a Bíblia diz isso aqui, ó. Ninguém te destitui daquilo, porque você viu que a Escritura estava falando daquilo, que foi pregado, foi ensinado, que a palavra fala aquilo. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, e Paulo diz: de fé em fé. Então nós temos que aumentar a nossa fé cada dia mais. Como? Estudando a palavra de Deus. Então isso nos dá maturidade, certo? Aí Jesus fala que você tem que ter a fé como um grão de mostarda, até o ponto de chegar e tirar a figueira brava e lançar no mar, né? Ou seja, tirar aquilo que não é proveitoso. O que é uma figueira brava? É uma figueira que dá figos amargos, figos azedos, não tem como comercializar, não é produtivo para o comércio. Então, se não está sendo produtivo para o comércio e eu tenho algo que é mais produtivo, o que eu faço? Eu tiro aquilo que não é produtivo e abro espaço para aquilo que vai dar fruto. Então pode ficar tranquilo, no decorrer do curso você vai ter que arrancar muito toco aí, você vai ter que dizer igual o irmão Nilson: eu não tenho fé para isso, minha fé é muito pequenininha para isso, ele dizia. Porque realmente tem muitos conceitos, mas você não está sozinho, não é você, não estou falando que você aprendeu errado. Eu passei por desconstrução pelo menos 2 vezes, irmão. 2 vezes. A minha teologia estava fundamentada em um tipo de mensagens que eu ouvi. Eu tive que cortar, porque muitos pregadores falam que a Bíblia não fala, infelizmente. Pregadores famosos, televisivos, gideonitas, né, vamos dizer assim, né, a do Gideão, falam coisas que não estão na Bíblia. Aí nós temos que optar, né? Ou eu ouço fulano ou eu ouço a Bíblia. Então a teologia tradicional também, tem muitos conceitos que quando você vai para a Bíblia, ela se torna fraca, pequena. Então eu tive que passar por essas desconstruções para construir algo melhor. Então é você tirar a figueira brava e plantar algo que dê fruto bom. Os dons ministeriais, vai dizer ali, ó, os próprios dons ministeriais de Efésios 4:11, apóstolo, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores e doutores, tem o objetivo do quê? De deixar uma igreja perfeita, aperfeiçoar o santo, ou seja, querendo a perfeição dos santos, edificando o corpo de Cristo, aqui ó, promovendo unidade na fé e no conhecimento, diz lá, para que todos tenham a mesma, olha irmãos, a igreja, todos deveriam ter a mesma estatura de fé e conhecimento. Por que muitas vezes a gente não vê tantos milagres como viam? Porque a igreja muitas vezes não está alinhada na mesma fé,
no mesmo conhecimento. Às vezes tem igreja que você vai pregar, o povo fica perdido, sem saber o que fazer, nem sabe se dá glória, porque você traz uma palavra para eles. Pastor, tchau. Deus abençoe, querido. Tchau, tchau. Obrigado pela presença. Às vezes você traz uma palavra que a igreja fica, mas de onde que vem isso? Por quê? Porque eles não estão no mesmo nível do pregador, às vezes. Por isso que Deus disse assim, olha, eu vou levar esse povo, Deus disse para Moisés, eu vou levar esse povo para ter um encontro comigo, para que a partir deste momento, eles te ouçam e te compreendam, Moisés. Mas não foi isso que aconteceu, né? O povo rejeitou esse convite de Deus, e aí precisava de instrução, de alguém instruindo. Mas quando nós chegamos nesse nível aqui, irmãos, de investigar e tirar um conhecimento justo, reto, do que a palavra mesmo diz, e não o que os dogmas, e não o que a razão, e não o que as experiências dizem, aí nós estamos trilhando o caminho correto, né? Estamos trilhando o caminho da maturidade cristã. Para nós não sermos inconstantes, a pessoa que não tem conhecimento, ela é inconstante. Uma hora lá, um pastor vem e fala uma coisa, um pregador, vamos dizer assim, vem e fala uma coisa, ela acredita, outra hora vem outro e diz, não, essa é verdade. Não, esse, ele fica perdido. Por quê? Porque ele não tem estrutura. Irmãos, pasmem, nós que dizemos que temos a verdade, nós que dizemos que somos o povo que pregamos a verdade, nós pouco conhecemos muitas vezes a nossa igreja. Quando eu digo nossa igreja, estou falando de toda a igreja pentecostal, na grande maioria pentecostal, né? Poucos conhecem as doutrinas. Pergunte para um adventista quais são as doutrinas dele, para um testemunha de Jeová. Eles são treinados nas doutrinas deles, eles são treinados, capacitados, e nós muitas vezes nós queremos poder, né? Você gosta de sentir. E você vai aprender de onde vem esse sentir aí, né? Da onde que vem? Nada do que nós pensamos agora, irmãos, paz, meus irmãos, nada do que nós pensamos agora é fruto dos nossos pastores. Nada do que você pensa agora é fruto do que você aprendeu com a tua família. Isso que você pensa, que você vive hoje, você já foi levantado às vezes 400, 500, mais de 1000 anos. E é por isso que você pensa assim. Porque alguém pensou dessa forma. Por exemplo, o pentecostalismo só existe como existe hoje porque teve um grupo que diz, esse negócio de só ficar na universidade não está certo. Esse negócio de ficar só discutindo aí a teologia, né? Discutindo a ceia, se a ceia, se o pão vira carne ou não vira, o negócio de discutir, isso aí não faz parte do evangelho pleno. O negócio é viver, ter piedade, é ser piedoso. Aí surgiu um grupo chamado pietismo, não petismo não, pietismo, vem de piedade, tá certo? Surgiu para contrapor aquelas academias, universidades que o pessoal, os luteranos, calvinistas, só estavam querendo discutir, debater, não queria viver o evangelho na prática, ficavam só teologizados, né? Aí surge esse grupo e o negócio é sentir, o negócio é você viver, o negócio é poder. Aí desse grupo que vai derivar a igreja pentecostais como Nazareno, Assembleia de Deus, Quadrangular, Reconciliação. Então vai surgir, todos os pentecostais vão surgir de um grupo lá de 1700, 1600, que começou a analisar que o negócio é sentir. Aí fica aquele dualismo, né? Um que quer conhecimento e outro que quer poder. E até hoje existe isso, né? Os que só querem conhecimento, os que só querem poder. Temos que unir as duas, ter equilíbrio, certo? A teologia é uma ferramenta para a execução da missão evangelizadora. Mas como que eu vou evangelizar se eu não conheço a palavra? Antigamente até quase que razoável, mas hoje que todo mundo tem acesso à informação, internet aí, como que você vai evangelizar uma pessoa? Que às vezes vai te dar show de Bíblia. Por quê? Nós muitas vezes não conhecemos, então, por isso que eu já desde o início eu parabenizei vocês, porque o que vocês estão fazendo aqui é nobre. A Bíblia fala que os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos. Por quê? Eles analisavam a palavra. Olha que era Paulo pregando, e eles iam lá conferir. E é isso que você tem que fazer. Você tem que conferir, tudo que eu falar você tem que conferir. Tem que questionar o porquê disso. Certo? Porque a única voz certa é a voz de Deus, né?
Nós estamos aqui procurando entender essa voz de Deus para explicar para os irmãos através da palavra. Certo? Então, você pode questionar, eu aprendi dessa forma. Tem como me esclarecer melhor? Fique à vontade, irmão, porque eu sei que tem crentes aqui de 10, 15, 20, 30, 40 anos. É normal essas perguntas. Nós temos que perguntar. Certo? Outro ponto ali, ó. A teologia nos protege de seitas e heresias. Ó, muito importante por causa disso. A teologia, a letra ela mata a ignorância, mata os erros. A teologia esfria o fogo falso, fogo estranho, e preserva o fogo verdadeiro, genuíno, que vem da parte de Deus. Aí eu concordo que a teologia mata e esfria, tá certo? Porque muitas vezes teve um irmão, eu mostrei para eles, porque ele entrou no livro, né? Aí daqui a pouco veio um testemunho de Jeová falar com ele. Ele disse, isso que vocês estão ensinando aí é lá de Ário, lá do arianismo. Vocês estão totalmente equivocados. Isso daí lá em 200 depois de Cristo já foi combatido. O pessoal só sei por quê. O testemunho de Jeová é o arianismo, né? Numa nova roupagem. Eles creem que Jesus é uma criatura especial e não Deus. Então aí o irmão já teve base para falar, né? Porque aprendeu. Veja a importância de nós aprendermos a Escritura. Você está vendo aqui, talvez você percebeu que tem muito nome Meyer Pierman. Então é um bom livro, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, que é um dos livros que foi usado de Meyer Pierman. É uns R$40 esse livro, mas é um livro fundamental, né? É um excelente teólogo que fala sobre a teologia sistemática. Nós vamos aprender um pouquinho sobre as divisões da teologia sistemática. Vamos lá? Então nós temos primeiro a teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? É conhecer os livros da Bíblia, autor, porque foi escrito, tema central, o que envolve o período. Então nós vamos conhecer um pouco as bases disso. É conhecer de Gênesis a Apocalipse. Tem como nós conhecer tudo no curso básico? Impossível. Tem um especialista que ele escreveu uma introdução, vamos dizer assim, né? Do capítulo 1 ao capítulo 15 de Levítico, deu 1.500 páginas. Então tem como a gente conhecer o básico que a gente estuda os 5 livros, né? Pentateuco, em um livro de 100 e poucas páginas? Não tem, é claro. Mas posso te garantir para os irmãos que você vai aprender coisas extraordinárias que nunca na teologia, às vezes, as pessoas analisaram. Por exemplo, como se formaram os polos, né? Por que existem os polos? Por que existem 4 estações? O que é o princípio absoluto? O que é o princípio da biogênese? Coisa que muitas vezes a teologia tradicional não parou para analisar. Porque eles estão preocupados muitas vezes com teoria, com linhas teológicas, às vezes esquecem, com a razão, lembra da razão? Esquecem de ver o que o texto diz. Por exemplo, tem muita a criação, foi em 6 dias literais ou foram em eras? Tem um grande debate. As escrituras falam como foi. É só ver outro texto, né? Não só Gênesis ali, mas a escritura fala. Nós vamos entrar nesses detalhes. Foi em 6 dias literais ou foram em eras diferentes? Como diz, né? Que cada dia, essa linha diz que cada dia era uma era. Eles se embasam nas escrituras. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Mas tem fundamento? Aí nós vamos ver qual que tem fundamento. E a regra áurea da hermenêutica, que é a arte da interpretação, hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar textos. No que nós nos referimos aqui, como a gente estuda a Bíblia, então é a ciência que interpreta a palavra. Então a hermenêutica que nós usamos é a hermenêutica bíblica, né? Vai interpretar a palavra. Qual que é a regra áurea? A Bíblia interpreta ela mesma. Essa é a regra áurea. A Bíblia interpreta ela mesma. Às vezes, se você não entendeu, é porque não é o momento. Mas não é que ela não tem uma explicação, ela tem. Mas não é o momento de você compreender. Tem muitas coisas que eu lia nas escrituras lá, tempos atrás, que eu não entendia nada. Eu fui entender depois que o conhecimento foi se organizando na minha mente. Aí que eu fui entender. A teologia histórica, que nós estudamos lá no médio, né? E teologia prática. Teologia histórica é o desenvolvimento da história da teologia, como surgiram, né?
as discussões, os debates, as doutrinas, como que foi surgindo. A teologia prática é tudo que envolve a prática, né? Ética, família, a mordomia, né? Que é administrar, saber fazer uma boa administração. Teologia do obreiro, a homilética, né? Que é a arte de preparar, a arte e ciência de preparar a omelete. Para ver se os irmãos estão acordados, ou o bolo abaqueou os irmãos. É a arte e a ciência de preparar um sermão, né? As estruturas dos sermões, como apresentar de melhor forma um sermão. Muita gente não entendia isso e dizia, é fábrica de pregadores. Nunca foi. Até porque o ensinador homilético, ele é um péssimo pregador, porque ele ficará muito preso às técnicas e vai ser uma mensagem ruim de você aguentar de ouvir. Você vai perguntar, como que esse camarada é mestre em homilética? É porque ele sabe ensinar todas as técnicas, sabe ensinar, mostrar, transmitir. Agora, quando ele vai pregar, ele é uma negação. Por quê? Porque ele fica preso. Então nós vamos aprender essas questões lá no médio. E teologia sistemática, que eu peguei e trouxe o slide para vocês, que eu pedi para minha esposa fazer. Eu gosto de acompanhar, mostrar, escrever. Não, só esse slide você já vai ficar devendo para o curso, tá? Só esse slide, se você entender esse slide, eu gostaria que você fizesse, conforme eu vou mostrando, você fizesse aí no teu caderno, coloca, serão 4 triângulos, já coloca um debaixo do outro, aí um tamanho grande, aqui ficou médio aqui, né? Coloca um tamanho razoável aí, que caiba numa folha, quiser fazer quanto maior, melhor ainda. Um abaixo do outro para você poder fazer a conexão que eu vou passar. Não, se me ensinassem isso que eu vou passar para vocês lá no início da minha caminhada, na minha primeira aula de teologia, eu hoje estaria muito melhor. Posso ser sincero com os irmãos, eu fui aprender isso daqui há pouco tempo. É uma das formas de se estruturar a teologia sistemática. Eu, por exemplo, tenho uma outra forma também. Essa é de um professor que me ensinou, mas essa eu acho que é até melhor do que a minha. Eu tenho uma forma também de ver, mas essa é muito melhor. Então nós vamos ter 4 carros-chefe dentro da teologia sistemática, que eles se unem. E isso que eu vou passar para vocês se chama tridimensionalidade das disciplinas. As disciplinas na sua tridimensionalidade. Irmãos, essa questão tridimensional é extraordinária, porque nós somos alma, espírito e corpo, né? Ou espírito, alma e corpo, se preferir. Nós temos primeiro, segundo, terceiro céu, Pai, Filho e Espírito Santo, átrio, lugar santo, santíssimo, não é? Nós não temos isso? Então nós temos diversas componentes que dá para colocar nesses três, nessa tridimensão. Até a homilética lá, mensagem expositiva, temática e textual. Então tudo que você for analisar tem uma tridimensionalidade, e as disciplinas da mesma forma. Vamos lá? Olha lá, primeiro antropologia. Estudo do homem, pode voltar ali, volte. Antropologia. Eu vou estudar o homem, né? A antropologia que estou falando aqui é a bíblica. Existem outras, cultural, biológica, mas aqui é a bíblica. O que aconteceu com o homem? Que a Bíblia nos revela. Ele permaneceu em Deus ou ele caiu, fracassou? O que aconteceu com o homem? Lá em Gênesis. Ele permaneceu obediente ou pecou? Pecou. Então, a partir daí eu vou estudar a martiologia. Junto com o homem, eu vou estudar a martiologia, a doutrina do pecado. Porque o homem caiu. A martiologia, se não conseguir ler lá, tem aqui no início do livro, tá? Tem aqui no início. Ah, não, aqui só está doutrinas bíblicas, não tem discriminado. Então é amartio, certo? Com H, amartiologia, mais logia, sempre logia que é o estudo, né? Estudo sobre o pecado. E nós vamos passar o conceito do pecado aqui para os irmãos, quando chegar este livro. Que não é simplesmente errar o alvo. A teologia tradicional diz que é errar o alvo. Não é simplesmente isso. Então, a martiologia. Mas Deus deixou o homem lá no pecado? O que ele prometeu? Sal. Então nós vamos estudar a soteriologia, doutrina da
salvação, porque Deus não deixou o homem no pecado. E tem um livro que fala sobre isso de forma extraordinária, né? Que mostra exatamente Deus, o homem amando mais os pecados e a criatura do que reverenciando a Deus, mas que Deus justificou esse homem, que é o livro de Romanos. O RM lá é Romanos, tá certo? Então nesse carro-chefe eu estudo, nessa doutrina antropologia, eu estudo o pecado e também estudo o homem, né? Eu posso estudar, não tem como eu estudar o pecado sem estudar o homem, porque o pecado não é algo isolado. E daí eu vou desconstruir uma frase aí que nós gostamos de falar, que Deus, Ele ama o pecador e mas odeia o pecado. Não dizemos isso? Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus não ama o pecador, porque o pecador vai para o inferno. Deus provou o seu amor quando éramos pecadores. Ele provou, tá? O texto diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco quando éramos pecadores. Mas Ele quer que você continue pecador? Ele quer que você se arrependa. Lá desde o Antigo Testamento diz, convertei-vos, convertei-vos. Por quê? O pecado, nós não podemos separar, né, pecado do pecador, porque o pecado só existe porque alguém peca. Ele não existe isolado. Ele não existe de forma sozinha lá, isso aqui é o pecado, deixa ele lá quietinho no canto. Não, ele precisa de alguém para ser executado, né? A Bíblia fala, está lá em Tiago, não vou lembrar direito do texto, mas diz que realizando isso dá luz ao pecado, né? Fala no Tiago 2, 3, que concebendo isso dá luz, a concepção, né, do pecado, né? Se não me engano é a inveja, né? É a concepção, aquela que gera, né, o pecado. Então nós temos essas três disciplinas, pode avançar. Nós temos ali a teologia própria. O que é teologia própria? Ou se você quiser ser mais enjoado, né, você pode colocar aí teontologia, vai ser mais enjoado, né? Eu coloquei uma senha, que às vezes até eu esqueço a minha senha lá na Netflix. Teontologia. Teontologia. Minha senha da Netflix é teoantropologia. Que é o que? É a visão do homem a partir de Deus, né? É a antropologia com a teologia. Eu tenho que mudar, mas eu esqueço. Daí está lá, teoantropologia até hoje, né? Teologia própria é a teontologia. O que é a teontologia? Ontologia é o estudo do ser. Ontologia, no geral, o estudo do ser. Por exemplo, né, o estudo do ser mesa, né, o que é uma mesa, né, existe uma ontologia sobre o que é uma mesa. A mesa precisa ser composta disso, ela serve para aquilo. Então esse é o estudo do ser da mesa, né, é a mesidade da mesa, ou a cadeiridade da cadeira, né? Então, isso é o estudo do ser, isso é filosofia realmente, o estudo do ser, ontologia. Como eu coloco tel, eu estou dizendo que é o estudo do ser de Deus, para facilitar, teologia própria, porque é teologia do Pai, certo? É teologia do Pai. O Pai existe sozinho? Deus existe sozinho? Deus é uma pessoa? Não. Quem mais compõe a divindade? Então eu vou estudar quem? Vou estudar o Espírito Santo, pneumatologia, né? A doutrina do Espírito Santo, daí lá do hebraico, ruá, e do grego, zoe. Ali está zoe, né? Mas não é zoe, é zoe. Os irmãos têm o ministério do zoe, né? É zoe, né? A vida no Espírito, com o, zoe. Ali está zoe. Não está zoe, não. Está zoe. É que a menina do slide hoje está muito mal. É zoe, tá certo? Que é o espírito, né? Palavra para espírito. Pneuma é uma palavra neutra, né? Pneuma, tá certo? Ruá é hebraico. Ou paracletologia, né? Parácletos, o aspecto consolador do Espírito Santo, né? É a paracletologia. Jesus disse: eu enviarei outro parácletos, quando diz o texto lá, que era o Espírito Santo. Então, paracletologia é outro nome que você vai ver
Viu como você aprende termos estranhos, né? Tudo do grego. Paracletologia, pneumatologia, tudo do Espírito Santo. E quem mais compõe a divindade? Cristo. Então você vai aprender sobre a cristologia. Não tem como estudar sobre o Pai sem estudar sobre o Filho, sem estudar sobre o Espírito Santo. Eu gosto de usar o termo divindade. Você já ouviu, né? Por quê? A palavra trindade tem um certo problema. Que a palavra trindade, nós vamos aprender depois. A palavra trindade é uma palavra que resolveu lá no ano 400 depois de Cristo a discussão, mas é uma palavra que é tem uma problemática. Que ela no seu escopo, ela quer significar tridivindade. Trindade. Tridivindade, três divindades. E nós não cremos em três divindades, nós cremos em uma divindade, em um só Deus que é composto por três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão em a unidade absoluta. Nós vamos aprender melhor isso. É uma das doutrinas mais complexas da Bíblia, mas que dá para esclarecer através do estudo sistemático. E onde que eu vejo bastante isso? Eu vejo em número, só que eu vejo de forma tipológica em número. Por exemplo, eu tenho o Pai guiando os filhos, né, pelo deserto. Números, no hebraico é Bemidbar, que quer dizer no deserto. Aí do grego para nós veio da Septuaginta, que veio isso daí. Você vai aprender até o final dessas aulas o que é isso, Septuaginta. Veio esses números, esses nomes, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números por quê? Porque foi feita uma contagem lá no deserto do povo, mas o original é no deserto. Eu vou mostrar para os irmãos tudo isso, com calma, tá certo? E em Números nós vemos o Pai guiando o povo no deserto, como a águia guia os seus filhotes. Nós vemos o Espírito Santo guiando o povo. Aonde que o Espírito Santo aparece guiando o povo? Não tinha uma nuvem que parava, que andava? Eles só poderiam andar se a nuvem andava, né? E nós também só podemos caminhar se formos direcionados pelo Espírito Santo. E onde que a gente vê Cristo? A gente vê lá na arca, lá dentro da arca. Cristo é a arca, né? Que foi revelada ao mundo. A glória de Deus que foi revelada ao mundo. Certo? Então nós temos em Números, temos em outros livros também, mas esses livros aí são os chaves, né, para entender. E a bênção sacerdotal, se você pegar ali, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque um dá paz, o outro guarda. Certo? Vamos mais à frente. Aí nós temos a bibliologia, que é o estudo da Bíblia, que nós estamos começando este curso com este livro. E o que eu estudo junto com a Bíblia? Vamos ver? O que eu estudo junto com a Bíblia? Eu vou estudar a angelologia. O que é a angelologia? A doutrina dos anjos, porque é a Bíblia que me revela que existem esses seres. É nela que eu vejo que existem esses seres. Não é a angeologia, tá? Porque anjo é relacionado ao coração, né? Angioplastia, né? Anjo, relacionada ao coração. Agora, angelologia vem de angelos. Na verdade a gente usa ange, mas se você for pegar mesmo a pronúncia, é angelos, certo? Porque esse G para nós veio do alemão. Na Bíblia não existe esse J com som que nós temos, né? De João, não existe isso. Na Bíblia, esse J vai ser o som de I. Yerushalayim, Yaakov, entre outros, né? Tudo que for com J é som de I, certo? IG é sempre som de, como gato, né? Getsemane, angelologia. Los Angeles, né? Cidade dos anjos, certo? Então é angelos, ou ângelos, né? Se preferir. E, junto com a bibliologia, irmãos, eu não vou conseguir entender de Bíblia se eu não conhecer tipologia, porque todo o Antigo Testamento são tipos. É uma tipologia de uma revelação superior. E infelizmente em tipologia, principalmente a nação brasileira, ela é fraca.
existem poucos mestres em tipologias, existem poucos bons livros que falam da tipologia, e eu não consigo entender de Bíblia se eu não entender de tipo. Por exemplo, Abraão é tipo de Deus, que oferece Isaac, né? Isaac, tipo de Cristo, que leva a madeira, sobe com a madeira para o monte, né? Ele é o cordeiro, né? Ele é o tipo de Cristo. E Eliezer é o tipo do Espírito Santo, que busca a esposa para Isaac, né? E a esposa de Isaac, Rebeca, é a igreja, né? Então, tipos, né? O cordeiro tipificava Cristo, a cabra tipificava um aspecto do ministério de Cristo, o bode tipificava o ministério do Cristo, as aves, todo o sacrifício tipificava um aspecto da vida de Cristo. Todo o tabernáculo é tipologia do que Cristo vem realizar. A arca tipifica Cristo. E onde que eu encontro isso? Tipologias e anjos atuando. No livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse usa muito tipologia. Por exemplo, diz assim: foi vista a arca no céu, abriu-se o templo. Aí depois lá no final diz que não tem templo no céu. Ô João, facilita aí, né? Não tem templo. Então o que significa tudo isso? Tem que sempre saber entender. O que é essa arca que João viu? João viu na realidade Jesus. É isso que ele viu. Foi revelado para ele que a arca era Cristo. E como que você entende isso? Você tem que ir lá para 47 de Ezequiel. Que a água, você tem que ir para 1 de Ezequiel, para 9 de Ezequiel, para 10 de Ezequiel, para 47 de Ezequiel para entender tudo isso. Perdão, para 43 de Ezequiel para compreender tudo isso. A glória saindo e a glória voltando. A glória sai de cima da arca, quando ela volta, ela não volta como uma nuvem, como um brilho, ela volta como um homem para reinar. Quem é este que vai reinar? Por 1000 anos e por toda a eternidade. Cristo Jesus. Então ele é a arca. Por isso que a arca foi destruída, porque não poderia haver duas arcas, senão teria 2 Cristos. É por isso que o templo de Zorobabel a glória seria maior do que a glória do templo de Salomão, porque o templo de Zorobabel é aquele templo que chegou até os tempos de Cristo, com algumas reformas de Herodes. E agora a arca não estava lá dentro no Santíssimo, a arca estava caminhando, não é? A arca estava andando, tabernaculou com os homens. Então isso é tipologia. Não podemos abusar dos tipos, é verdade, senão relativiza tudo. Paulo usou tipologia? Paulo usou. Paulo disse: a lei é Agar e a graça é Sara. Uma é escrava, gerou filhos de escravidão, outra é livre. Agar representa o Sinai, que está na Arábia. Sara representa a Nova Jerusalém, a Jerusalém de cima, que ela é livre. Então Paulo utilizou de tipologias também. Por quê? No estudo de Paulo, uma das áreas era a tipologia. Eu já vou encerrar, irmãos. Geralmente encerra 10 e pouquinho, não mais. A revelação eu vou deixar a parte para frente lá, tá? A gente estuda semana que vem, junto com a próxima aula, que nós vamos ter um tempo um pouquinho maior. Pode avançar aí, irmão. Escatologia. Então, o estudo das últimas coisas. Nós vamos aprender aqui, introdução ao Apocalipse, né? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. E eu vou estudar quem compõe essa escatologia, quem faz parte dessa doutrina. E quem que primeiro faz parte? A igreja, a eclesiologia, eclésia, chamados para fora, um grupo específico, né, de pessoas que analisavam, pensavam, que tomavam decisões, chamado para fora, eclésia, uma reunião. É isso que significa a palavra eclésia. Então a igreja faz parte da escatologia? Faz, porque a igreja, Jesus deixou muitas promessas, né? Uma delas é o que? Eu estou indo, mas eu vou vir para vos. Ele estabeleceu a ceia. Fazer isso, memória de mim, até que eu venha, né? Então a igreja faz parte, mas tem outro grupo que faz parte também. E aí nós vamos aprender, nós não vamos ter como entrar muito nesse tema, mas nós vamos aprender sobre os pontos ali, que é a basileilogia. Ali só foi colocado Basileia, que quer dizer reino. Basileilogia. E quem compõe a Basileia? Quem compõe o reino? As 3 medidas de farinha. Entende o que eu falo? Quem que são as 3 medidas de farinha? Eu vou mostrar para os irmãos.
as 3 medidas de farinha. Isso é uma parábola que Jesus conta. É as nações... Fica à vontade. Nós já vamos encerrar aqui, irmãos. Pode ficar à vontade. É as nações, Israel e a igreja. No decorrer do curso eu vou mostrar isso para os irmãos. Mas a tipologia, a basileilogia, quase não existem escritos sobre Basileia. Às vezes as pessoas confundem reino com igreja. A igreja não é o reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. O reino de Deus, ele é muito mais amplo. Ele é composto por essas 3 medidas, esses 3 povos. Não porteis de escândalo, nem para os gentios, nem para os judeus, nem para a igreja. Outro erro que nós ouvimos muito, irmãos, nós somos os gentios. Errado. Nós não somos gentios. Gentil implica, hoje, gentil, a partir do que Paulo ensina, melhor dizendo, gentil implica naquele que não é convertido. Paulo fala aos Coríntios e aos Efésios, quando éreis gentios, levados pelas paixões. Nós éramos gentios. Gentil é aquele que não é judeu, né? Gentinha. Ou como Chaves dizia, gentalha. Chaves não, né? Kiko, né? Kiko dizia gentalha, né? Tá certo? Nós vamos aprender sobre esses 3 grupos, que é muito importante na escatologia. Se não entender cada mensagem para um grupo, eu erro. Porque tem coisa na Bíblia que é para Israel, tem coisa que é para as nações, tem coisa que é para a igreja. Eu tenho que interpretar. Eu tenho que saber dar o corte certo. Quando a Bíblia diz assim, que o bom obreiro ele maneja bem a palavra, isso significa dar o corte certo. Jesus fez isso. Jesus leu Isaías, mas ele interrompeu o texto, porque ele sabia que o ano da vingança não estava próximo. Ele parou o texto, porque nós temos que saber dar o corte certo para aplicar a palavra de forma correta. Se eu pego algo para Israel e aplico à igreja, eu estou errando. Aí eu coloco temas de congresso. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus, né? Mas esse prepara-te Israel é prepara-te para o juízo. E o prepara-te igreja é o prepara-te para a salvação. Então tem diferença. Aí muitos dizem, nós somos o Israel de Deus. Nunca fomos, nunca seremos. Porque Israel tem a sua indumentária. Nós não precisamos tocar chofar aqui. Nós não precisamos, se quiser toca. Nós não precisamos tocar chofar, nós não precisamos de festa de tabernáculo, nós não precisamos de Páscoa, porque nós temos a Páscoa aperfeiçoada, que é a ceia do Senhor, que é a Páscoa perfeita. Nós não precisamos, irmãos, de nenhumas festas que eles cumpriam, porque Paulo disse em Colossenses, tudo isto é sombra, mas o corpo é de Cristo. Quem tem mais importância, a minha sombra ou meu corpo? É o meu corpo, porque sem meu corpo não existe sombra. Então o Antigo Testamento, festas, tudo eram sombras e apontavam para o corpo de alguém. Esse corpo é Cristo. Não é a igreja aqui corpo de Cristo é outro contexto. A igreja é o corpo de Cristo também, mas aqui você tem que entender contexto, né? Então todas as festas, os sábados, eles apontavam para Cristo. Então nós não precisamos. E a única festa que será cumprida no milênio será a festa do tabernáculo. A festa de Páscoa já foi, a festa de trombeta já foi. Tanto é que a trombeta vai ser no Apocalipse. É no Apocalipse que a gente vê as trombetas tocando. Então ali vai ser, porque as festas das trombetas simplesmente anunciavam que o juízo e a expiação estavam próximos. Nós temos que entender esses contextos, senão a gente inventa modismo aí, né? Daqui a pouco vai querer entrar com a arca dentro da igreja, né? Daqui a pouco a gente vai querer queimar um cordeiro. Sim, mas eu já vi esse filme. Houve isso lá na Assembleia de Deus, lá em Matinhos, o pastor presidente na época, hoje não é o mesmo, pediu para fazer e vestiu os irmãos do sacerdote. Isso aí lá mesmo, lá na cidade. Isso daí, irmãos, é você dizer, Cristo, eu só quero a tua sombra, eu não quero o Senhor. É querer viver nos tipos e não na realidade. Então hoje nós temos a realidade que é Cristo. Nós temos algo que o povo do Antigo Testamento jamais imaginou ter. Não precisamos ficar voltando, inventando para trás. Só que o judaísmo ele é sedutor, né? Ele é sedutor. Vai ter vários aí querendo te seduzir, principalmente em Facebook. Nós temos que entender. Cultura judaica, com quem que eu tenho que aprender? Quem é melhor aprender cultura judaica? Com o André ou com o judeu? Com o judeu. Cultura é uma coisa. Agora,
doutrina, aí você tem que aprender com a palavra. Até porque eles rejeitaram uma nova aliança, né? Então aí você tem que ver que eles são limitados em alguns aspectos. Então Israel é Israel, igreja é igreja. E chegou gente preocupado para mim, já em cursos ali na sede, dizendo: irmão, me disseram que se eu não participar da festa do tabernáculo eu não vou para o céu. Então, irmãos, estão colocando aí, estão inventando, né? Eu não sei em que igreja foi, né? Foi lá no Valadares lá. Ele falou que teve acesso daí. Acho que foi perto. Ele disse, então ele despistou, né? Mas, irmãos, não existe isso. E nós vamos aprender, vocês vão aprender, né? Já vi que os irmãos participaram de algumas coisas semelhantes. Então, por isso que nós precisamos ter conhecimento genuíno, né? E tenho certeza que quando vocês participavam lá, para vocês era uma verdade bíblica, né? Ter que participar, né? Então, amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Vou estender um pouquinho, às vezes vai acontecer, tá? Eu tenho uma pergunta em questão ao dogma. Dogma é uma forma de eu discernir de uma forma que ele passar para os outros como se fosse uma doutrina, é isso? Isso. Dogma o que é? Ele é extraído da doutrina, então ele tem parte de verdade, porém é a visão de um grupo. Por exemplo, fizeram em 2011, acho que não, 2017 ou 2018, fizeram as confissões das Assembleias de Deus, declaração de fé. O que é isso? É nossos dogmas. Os dogmas podem estar 100% coadunando com as doutrinas, ou podem estar longe, né, das doutrinas. Por exemplo, um dogma, o batismo de criança, tem fundamento bíblico? Não tem, é um dogma. Nós temos nossos dogmas, né, nossas crenças, e eles têm que estar alinhados com as doutrinas, né, e não fora, né. Oração pelos mortos. A igreja dogmática seria mais igreja católica, igreja presbiteriana, né? Igrejas mais tradicionais são mais dogmáticas, certo? Do que doutrinárias. E temos que procurar. No livro tem o conceito, né? Que o dogma, ele é uma visão da doutrina, né? Uma visão, né? Uma forma de ver a doutrina, só que às vezes, infelizmente, ele se afasta muito da doutrina original. Seria o que Satanás fez com Jesus na tentação ou não? Ali ele inverteu, né? Ele quis perverter, ele é uma perversão da palavra. Um dogma, por exemplo, que tem na igreja cristã, a apresentação de criança. É um dogma, porque a Bíblia nunca mandou apresentar as crianças. Era só o primogênito, era só os meninos que eram apresentados. E detalhe, tinha que levar oferta. Hoje a gente apresenta menina, apresenta menino, não leva nenhuma oferta. Ainda tem até padrinhos hoje, né? Porque copiamos lá dos nossos irmãos lá católicos, né? Então, o que é isso? É um dogma, não tem. Jesus, a gente faz, é um bom costume, não é heresia, é um bom costume. Mas não tem nenhum mandamento que você tem que apresentar, e tem gente que acha que se não apresentar, o filho vai ser amaldiçoado, né? Vai ser pagão. Então, é um dogma. Sobre a ceia, no caso, só quem é batizado pode tomar. Doutrina, por quê? Está em capítulo 10 de 1 Coríntios. Primeiro eles atravessaram o mar e foram batizados em Moisés e na nuvem, grupo, e depois participaram do alimento espiritual. Então aí tem uma doutrina ainda. Primeiro se passa pelas águas, para depois... Disciplina da água. Exatamente. Não, aí tem um dogma. Tem um dogma dentro da ceia, só para encerrar. Que é o quê? Colocar em disciplina, tirar a ceia. Eu não posso tirar a ceia, porque a ceia é comunhão com o corpo. E quem sou eu para tirar a comunhão de alguém? Agora a disciplina tem que ser em relação à posição. É um líder, você vai entrar em disciplina, vai sair da posição que você está. Mas eu não posso tirar o corpo, porque a Bíblia, Jesus disse: aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E Jesus não disse: o pastor examine a igreja para ver se pode. A Bíblia não diz: o pastor examina a vida de cada um para ver se pode beber ou comer. A Bíblia fala: examine-se a si mesmo, e quem comer indignamente vai ser culpado. Então é um autoexame. Então eu não posso, não tenho direito de proibir ninguém de participar da ceia. E tem muitos pastores que usam aí como instrumento de juízo, né? Teve uma menina que ela ficou 6 meses sem participar da ceia porque ela veio assistir um filme no cinema. Olha a ignorância, né? Mas é o mesmo que exclusão, então, tirar a ceia da pessoa? Antigamente fazia que meio que isso, né? Excluía, tinha até na igreja a exclusão do rol de membro, até
e depois que provasse, né, que ele estava firme, que voltava a cear. Então isso é uma visão, ainda existe essa visão, mas essa concepção já está sendo mudada porque tem muitos ensinadores já mostrando que é um erro tirar a ceia, privar a ceia. A ceia tem que se ensinar como que deve participar, aí cada um faz o exame, o autoexame.